Um milionário prestes a fechar um grande acordo vê sua vida virar de cabeça para baixo. Uma simples faxineira tenta alertá-lo sobre um plano que pode destruir tudo o que ele construiu. Mas por trás dela, há um segredo e uma vingança que podem mudar tudo. No meio de traições, conspirações e um perigo mortal, apenas a verdade pode salvá-los. Antes de conhecer essa história inspiradora, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos surpreendentes. O sol se punha sobre os arranha-céus de São Paulo quando Ricardo Montenegro atravessou as portas espelhadas do edifício que abrigava a sede da Montenegro Enterprises. Aos 45 anos, comandava um império avaliado em bilhões, construído com determinação e visão estratégica que herdara de seu pai. Seus passos ecoavam pelo mármore polido do hall enquanto se dirigia ao elevador privativo, cumprimentando discretamente os funcionários que ainda permaneciam no prédio àquela hora. Donos, semespente do andar, sua assistente executiva, Mariana Santos, o aguardava com uma expressão tensa. Sr. Montenegro, o Dr. Paulo Andrade solicita sua presença imediata na sala de reuniões. Ricardo ajustou a gravata azul marinho e seguiu pelo corredor. Paulo, seu sócio há 15 anos, raramente fazia solicitações urgentes àquela hora. A sala de reuniões estava mergulhada na penumbra do entardecer quando Ricardo entrou. Paulo, um homem de cabelos grisalhos e terno impecável, estava debruçado sobre uma pilha de documentos. Ricardo, precisamos finalizar os últimos detalhes do acordo com os chineses. A reunião de amanhã não pode ter falhas. O acordo em questão era o maior da história da Montenegro Enterprises, uma fusão bilionária com o conglomerado asiático Zhang Corporation, que abriria as portas do mercado oriental para a empresa brasileira. Ricardo passou as próximas 2 horas revisando contratos e planilhas com Paulo, que demonstravam um interesse incomum em certos detalhes contratuais. Estas cláusulas sobre transferência de ativos parecem um pouco complexas, observou Ricardo, franzindo o senho ao examinar uma página específica. Paulo rapidamente ofereceu explicações elaboradas sobre proteções legais necessárias em negociações internacionais, mas algo no tom de sua voz despertou uma leve inquietação em Ricardo. Enquanto os dois executivos discutiam os pormenores do acordo, uma figura silenciosa observava a cena através do vidro fosco da porta. Helena Duarte, recém-contratada para a equipe de limpeza, pausou seu trabalho ao ouvir vozes exaltadas vindas da sala de reuniões. Normalmente, ela não daria atenção às conversas dos executivos, mas algo na urgência dos sussurros a fez hesitar. Paulo, você tem certeza absoluta de que essas cláusulas são necessárias? A voz de Ricardo soava preocupada. Parece que estamos cedendo mais controle do que o combinado inicialmente. Confie em mim, Ricardo. A resposta de Paulo veio rápida e firme. Essas cláusulas são essenciais para garantir a cooperação dos chineses. Sem elas, corremos o risco de perder todo o negócio. Helena se aproximou discretamente, fingindo limpar o corrimão próximo à porta. As palavras que captou a seguir fizeram seu coração acelerar. E quando as ações forem transferidas para a holding offshore, teremos o controle total, sem levantar suspeitas. A voz de Paulo era quase um sussurro, mas Helena conseguiu distinguir cada palavra. Não sei, Paulo. Isso não me parece ético. A hesitação na voz de Ricardo era palpável. Ético? Estamos falando de negócios, Ricardo. Se quisermos sobreviver no mercado global, precisamos jogar pelas regras deles. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não parecia ser apenas uma negociação complicada. Soava como algo muito mais sombrio. Enquanto isso, dentro da sala, Ricardo se levantou, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. As luzes de São Paulo começavam a pontilhar a paisagem urbana, refletindo o brilho e a complexidade dos negócios que se desenrolavam nas alturas. Paulo, nós construímos esta empresa com base em princípios sólidos. Meu pai sempre dizia que a integridade era nosso ativo mais valioso. Ricardo se virou para encarar seu sócio. Não posso simplesmente ignorar isso. Paulo se levantou, aproximando-se de Ricardo com um sorriso que não alcançava seus olhos.
Seu pai construiu um império impressionante, é verdade. Mas os tempos mudaram, meu amigo. Se não nos adaptarmos, seremos engolidos pela concorrência. Do lado de fora, Helena sentia o peso da informação que acabara de ouvir. Ela não era uma simples faxineira. Seu passado guardava segredos que a tornavam particularmente sensível a conversas como aquela. Mas revelar sua verdadeira identidade agora seria arriscado demais. Ricardo, ainda hesitante, pegou novamente os documentos. Vou analisar isso com mais calma esta noite. Amanhã, antes da reunião com os chineses, conversamos novamente. Paulo assentiu, mas Helena notou um brilho de preocupação em seus olhos. Claro, Ricardo. Mas lembre-se, esta pode ser nossa única chance de dar o salto que sempre sonhamos. Quando os dois homens saíram da sala, Helena rapidamente se afastou, retomando suas tarefas de limpeza com aparente normalidade. Mas sua mente estava longe, processando o que ouvira e considerando suas opções. Ricardo se dirigiu ao seu escritório, a mente repleta de dúvidas. Ao passar por Helena, mal notou sua presença perdido em pensamentos sobre o futuro da empresa e as decisões que teria que tomar. Helena, por sua vez, observou o empresário se afastar, sabendo que as próximas 24 horas seriam cruciais. Ela tinha uma escolha a fazer: manter seu disfarce e ignorar o que ouvira ou arriscar tudo para impedir o que parecia ser uma fraude em andamento. Enquanto o elevador levava Ricardo ao térreo, Helena tomou sua decisão. Ela não podia ficar parada enquanto outro império empresarial era destruído por ganância e corrupção. Com determinação nos olhos, ela guardou seus materiais de limpeza e se preparou para uma longa noite de investigação. A noite caía sobre São Paulo, e nos corredores da Montenegro Enterprises, os jogos de poder e traição estavam apenas começando. Ricardo Montenegro, sem saber, estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida, e sua salvação viria da pessoa mais improvável, uma faxineira com um passado misterioso e uma missão secreta. A madrugada já avançava quando Helena Duarte, ainda vestida com seu uniforme de faxineira, deslizou silenciosamente pelos corredores vazios da Montenegro Enterprises. O prédio, tão vibrante durante o dia, agora parecia um gigante adormecido, com apenas algumas luzes de segurança quebrando a escuridão. Com passos ágeis e precisos, Helena se dirigiu ao escritório de Paulo Andrade. Anos de treinamento como investigadora particular a haviam preparado para momentos como esse. Suas mãos, protegidas por luvas finas, trabalharam habilmente na fechadura. Em segundos, a porta se abriu sem um ruído. O escritório de Paulo era um estudo em ostentação corporativa. Móveis de madeira nobre, obras de arte modernas nas paredes e uma vista deslumbrante da cidade através das janelas do piso ao teto. Helena ignorou tudo isso, focando-se em seu objetivo: encontrar provas da conspiração que ouvira mais cedo. Começou pelo computador de Paulo, utilizando técnicas avançadas de hacking para burlar a segurança. Enquanto os arquivos se abriam diante dela, Helena sentiu seu coração acelerar. Documentos, e-mails e planilhas revelavam um esquema elaborado para não apenas tomar o controle da Montenegro Enterprises, mas também para usar a fusão com a Jan Corporation como fachada para uma operação de lavagem de dinheiro em escala global. Meu Deus, murmurou Helena, olhos arregalados diante da tela. Isso é muito maior do que eu imaginava. Enquanto copiava os arquivos incriminadores para um dispositivo portátil, Helena ouviu um ruído no corredor. Congelou, os sentidos em alerta máximo. Passos se aproximavam. Com movimentos rápidos e silenciosos, desligou o computador e se escondeu atrás de uma pesada cortina, mal respirando. A porta se abriu e Paulo Andrade entrou, seguido por um homem que Helena não reconheceu. Tem certeza de que é seguro conversar aqui? Perguntou o estranho com um forte sotaque estrangeiro. Paulo riu, um som frio e sem humor. Relaxe, Zhang. A essa hora, só os ratos estão acordados neste prédio. Helena conteve a respiração, seu coração martelando tão forte que temia ser ouvida. E quanto a Montenegro? Questionou Zhang. Ele suspeita de algo? Ricardo.
Paulo bufou com desdém. Ele ainda acredita em contos de fadas sobre integridade nos negócios. Até perceber o que está acontecendo, será tarde demais. Amanhã, após a assinatura do contrato, a Montenegro Enterprises será nossa. Os dois homens continuaram discutindo detalhes do plano, inconscientes da presença de Helena. Ela gravava cada palavra em sua memória treinada, sabendo que cada detalhe poderia ser crucial. E os outros? Perguntou Zhang. Os concorrentes que desapareceram misteriosamente nos últimos meses? Paulo sorriu, um gesto predatório que fez Helena estremecer em seu esconderijo. Digamos apenas que eles decidiram se aposentar precocemente, permanently. A conversa continuou por mais alguns minutos, revelando uma teia de corrupção e manipulação que se estendia muito além da Montenegro Enterprises. Quando finalmente saíram, Helena esperou longos minutos antes de ousar sair de seu esconderijo. Com as mãos tremendo ligeiramente, ela terminou de copiar os arquivos e saiu do escritório, deixando tudo exatamente como encontrara. Seu disfarce, como faxineira, agora parecia irônico. Ela havia, de fato, exposto a sujeira oculta nos cantos mais obscuros da empresa. Enquanto isso, em sua cobertura luxuosa no outro lado da cidade, Ricardo Montenegro passava a noite em claro, revisando os documentos do acordo. Algo não se encaixava, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. Anos de confiança em Paulo o faziam hesitar em suspeitar de seu parceiro de longa data. Olhando pela janela, para a cidade que nunca dormia, Ricardo sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A Montenegro Enterprises não era apenas um negócio. Era o legado de seu pai, o sustento de milhares de famílias. Cada decisão que tomava afetava vidas reais. De volta ao prédio da empresa, Helena se preparava para sair quando uma ideia a atingiu. Ela não podia simplesmente ir embora com as informações que tinha. Precisava alertar Ricardo antes que fosse tarde demais. Com determinação renovada, Helena se dirigiu ao escritório de Ricardo. Usando suas habilidades, deixou um envelope selado sobre sua mesa, contendo um resumo das evidências que encontrara e um aviso urgente sobre a traição iminente. Quando o dia finalmente amanheceu sobre São Paulo, o palco estava montado para uma batalha que ninguém esperava. Ricardo Montenegro chegaria ao trabalho em poucas horas, sem saber que sua vida e sua empresa estavam prestes a mudar para sempre. Paulo Andrade e seus conspiradores se preparavam para dar o golpe final, confiantes em sua vitória iminente. Helena Duarte, a improvável heroína disfarçada de faxineira, observava de longe, sabendo que as próximas horas determinariam o destino de todos. O jogo de xadrez corporativo estava em andamento, e cada movimento poderia significar a diferença entre triunfo e ruína. À medida que o sol nascia sobre os arranha-céus de São Paulo, iluminando as janelas da Montenegro Enterprises, uma pergunta pairava no ar. Quem sairia vitorioso nesta dança mortal de poder, ganância e traição? O dia amanheceu em São Paulo, com uma energia elétrica no ar. Ricardo Montenegro chegou cedo à Montenegro Enterprises, seu terno impecável, contrastando com as olheiras que denunciavam uma noite mal dormida. Ao entrar em seu escritório, seus olhos imediatamente capturaram o envelope misterioso sobre sua mesa. Com o coração acelerado, Ricardo abriu o envelope e começou a ler seu conteúdo. Suas mãos tremiam cada vez mais à medida que absorvia as informações chocantes. Provas detalhadas da traição de Paulo, esquemas de lavagem de dinheiro, manipulação de contratos. Tudo estava ali exposto em preto e branco. Não pode ser, murmurou, a voz embargada pela incredulidade e pela raiva crescente. Enquanto isso, nos corredores da empresa, Helena Duarte realizava suas tarefas de limpeza rotineiras, seu disfarce perfeitamente mantido. Seus olhos, no entanto, estavam atentos a cada movimento, especialmente quando viu Paulo Andrade chegar exalando confiança. A tensão no ar era palpável quando a hora da reunião decisiva se aproximava. Executivos da Zhang Corporation começaram a chegar, sendo conduzidos à sala de conferências principal.
Ricardo, ainda atordoado com as revelações, lutava para manter a compostura. Paulo encontrou Ricardo no corredor, sorrindo largamente. Pronto para fazer história, meu amigo. Ricardo forçou um sorriso, seu estômago revirando. Mais do que você imagina, Paulo. A sala de conferências estava cheia, o burburinho das conversas cessando quando Ricardo tomou seu lugar à cabeceira da mesa. Paulo sentou-se ao seu lado, com os representantes da Junk Corporation distribuídos ao redor. Senhores, começou Ricardo, sua voz firme apesar do turbilhão interno. Antes de prosseguirmos com a assinatura do acordo, há algumas questões que precisamos discutir. Paulo lançou um olhar de surpresa para Ricardo, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Ricardo continuou, sua voz ganhando força. Nas últimas horas, algumas informações preocupantes chegaram ao meu conhecimento. Informações que colocam em dúvida a integridade deste acordo e, mais importante, a confiança que depositei em certos indivíduos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os executivos da Junk Corporation trocaram olhares nervosos, enquanto Paulo empalidecia visivelmente. Ricardo, o que você está fazendo? Paulo sussurrou, tentando manter o controle. Ignorando o sócio, Ricardo prosseguiu. Tenho em mãos evidências de um esquema elaborado para não apenas tomar o controle da Montenegro Enterprises, mas também para usar esta fusão como fachada para operações ilícitas. As acusações de Ricardo caíram como bombas na sala. Vozes exaltadas começaram a se erguer, executivos chineses exigindo explicações. Paulo tentando desesperadamente retomar o controle da situação. Foi neste momento de caos que as portas da sala de conferências se abriram abruptamente. Para o choque de todos os presentes, agentes da Polícia Federal entraram, liderados por um homem de terno que se identificou como Delegado Rodrigo Menezes. Senhores, peço que permaneçam em seus lugares, anunciou o delegado. Temos um mandado de busca e apreensão, além de ordens de prisão para alguns dos presentes. O pânico se instalou na sala. Paulo tentou fugir, mas foi rapidamente detido por 2 agentes. Executivos da Junk Corporation gritavam em mandarim, alguns tentando apagar dados em seus tablets e celulares. Em meio ao caos, Helena Duarte observava tudo de um canto da sala, para onde havia se retirado discretamente. Seu coração batia, forte, mas um pequeno sorriso de satisfação brincava em seus lábios. Sua missão estava quase completa. Ricardo, ainda atordoado com os eventos, foi abordado pelo delegado Menezes. Senhor Montenegro, precisaremos de sua total cooperação na investigação. O senhor não está sob suspeita, mas sua empresa foi usada em um esquema muito maior do que imaginávamos. Enquanto Paulo era levado algemado, lançando olhares de ódio para Ricardo, o empresário sentiu um toque em seu braço. Virando-se, encontrou-se face a face com Helena, que havia se aproximado silenciosamente. Senhor Montenegro, ela disse baixinho, há muito mais que preciso lhe contar, mas não aqui, não agora. Ricardo a encarou confuso. Você é a faxineira, não é? Como... Helena sorriu enigmaticamente. As aparências enganam, Sr. Montenegro. Assim como seu sócio não era quem dizia ser, eu também tenho meus segredos. Podemos conversar em um lugar mais privado? Enquanto a Polícia Federal continuava seu trabalho, apreendendo documentos e equipamentos, Ricardo assentiu lentamente para Helena. Ele sabia que este era apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida e o destino da Montenegro Enterprises para sempre. Do lado de fora do prédio, uma multidão de jornalistas já se aglomerava, as notícias do escândalo se espalhando, rapidamente. O império que Ricardo havia herdado de seu pai estava prestes a enfrentar sua maior crise, mas pela primeira vez naquele dia, ele sentiu uma pontada de esperança. Olhando para Helena, Ricardo percebeu que tinha encontrado uma aliada, inesperada. Juntos, eles teriam que navegar pelas águas turbulentas que se aproximavam, desvendando conspirações, enfrentando traidores e, quem sabe, reconstruindo não apenas uma empresa, mas a confiança em um sistema que parecia irremediavelmente corrompido.
Manhã que começara com a promessa de um acordo histórico, terminava com prisões, investigações e a revelação de um escândalo que abalaria o mundo corporativo brasileiro. E no centro de tudo isso, um empresário e uma misteriosa faxineira, unidos pelo destino e por um senso compartilhado de justiça, preparavam-se para enfrentar as tempestades que viriam. O caos na Montenegro Enterprises continuava a se desenrolar, enquanto Ricardo e Helena se retiravam discretamente para uma sala de reuniões menor, longe dos olhos curiosos da polícia e dos funcionários atônitos. Assim que a porta se fechou atrás deles, o silêncio caiu pesadamente sobre o ambiente. Ricardo encarou Helena, sua mente uma turbulência de perguntas. Quem é você realmente? Ele finalmente perguntou, sua voz uma mistura de gratidão e desconfiança. Helena respirou fundo antes de responder. Meu nome verdadeiro é Helena Duarte, mas não sou uma simples faxineira. Sou uma investigadora particular, contratada originalmente para investigar o desaparecimento de empresários do Deals setor nos últimos meses. Os olhos de Ricardo se arregalaram com a revelação. Então você se infiltrou na minha empresa? Sim, Helena assentiu. Mas o que descobri aqui vai muito além do meu mandato original. Seu sócio, Paulo Andrade, está no centro de uma rede de corrupção que se estende por várias empresas e até mesmo por órgãos governamentais. Enquanto Helena detalhava suas descobertas, Ricardo sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Cada revelação era como um golpe, despedaçando a imagem que ele tinha construído de sua vida e de seus negócios. Mas por que me ajudar? Ricardo questionou, ainda tentando processar tudo. Você poderia simplesmente ter entregado suas descobertas às autoridades. Helena hesitou por um momento, seus olhos se suavizando. Porque vi em você algo que me lembrou meu pai. Ele também era um empresário honesto, destruído por uma conspiração semelhante há anos. Não podia ficar parada e ver isso acontecer novamente. A menção do pai de Helena tocou algo em Ricardo. Ele se lembrou de seu próprio pai, dos valores que ele havia incutido, da importância da integridade nos negócios. Eu não sei. Como agradecer? Ele disse, sua voz embargada pela emoção. Nesse momento foram interrompidos por uma batida na porta. O delegado Menezes entrou, seu rosto uma máscara de seriedade profissional. Senhor Montenegro, senhorita Duarte, precisamos da colaboração de vocês para esclarecer alguns pontos. As horas seguintes foram um turbilhão de depoimentos, análise de documentos e revelações chocantes. Ricardo descobriu que a traição de Paulo ia muito além do que ele poderia imaginar. A Montenegro Enterprises havia sido usada como peça central em um esquema internacional de lavagem de dinheiro e manipulação de mercado. Enquanto isso, nos corredores da empresa, os funcionários assistiam atônitos à parade de policiais e executivos algemados. Boatos e teorias da conspiração se espalhavam como fogo, alimentados pela incerteza e pelo medo. No final da tarde, exaustos física e emocionalmente, Ricardo e Helena finalmente foram liberados pelos investigadores. Parados na calçada em frente ao imponente edifício da Montenegro Enterprises, eles observavam o vai-e-vem frenético de viaturas policiais e carros de imprensa. E agora? Perguntou Ricardo, sua voz carregada de preocupação. Como vou explicar isso aos funcionários, aos acionistas, ao conselho? Helena colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Um passo de cada vez, Ricardo. Você não está sozinho nessa. Naquele momento, o celular de Helena tocou. Ela atendeu, seu rosto ficando sério enquanto escutava. Entendo. Estaremos lá, ela disse antes de desligar. O que foi? Ricardo perguntou, notando a mudança em sua expressão. Era meu contato na Polícia Federal, Helena explicou. Eles interceptaram uma mensagem criptografada. Parece que os parceiros internacionais de Paulo não estão felizes com o desenrolar dos eventos. Eles planejam limpar qualquer rastro que possa levar até eles. Ricardo empalideceu. O que isso significa exatamente? Significa que não estamos seguros aqui, Helena respondeu, olhando ao redor com cautela. Precisamos ir para um lugar seguro imediatamente. Há muito mais em jogo do que apenas sua empresa, Ricardo.
Estamos lidando com pessoas perigosas que não hesitarão em eliminar qualquer ameaça. Sem esperar por uma resposta, Helena pegou Ricardo pelo braço e o conduziu rapidamente para longe do prédio. Enquanto caminhavam apressadamente pelas ruas movimentadas de São Paulo, misturando-se à multidão, Ricardo sentia que estava entrando em um mundo completamente novo e perigoso. Para onde estamos indo? Ele perguntou, tentando manter o ritmo de Helena. Para um lugar seguro onde podemos planejar nosso próximo movimento. Ela respondeu, seus olhos constantemente varrendo os arredores. A partir de agora, Ricardo, você precisa confiar em mim completamente. Sua vida pode depender disso. Enquanto o sol começava a se pôr sobre a cidade, lançando sombras longas entre os arranha-céus, Ricardo Montenegro, o poderoso CEO, se viu reduzido a um homem em fuga, dependendo da proteção de uma mulher que até poucas horas atrás ele conhecia apenas como uma faxineira. A noite caía sobre São Paulo, trazendo consigo a promessa de perigos desconhecidos e desafios inimagináveis. Para Ricardo e Helena, era apenas o começo de uma jornada que testaria não apenas sua coragem e inteligência, mas também a força do vínculo improvável que estava se formando entre eles. A noite engolia São Paulo quando Ricardo e Helena chegaram a um prédio antigo nos arredores da Liberdade. O local, com sua fachada desgastada e janelas empoeiradas, parecia o oposto do luxo ao qual Ricardo estava acostumado. "É aqui?" perguntou ele hesitante. Helena assentiu, guiando-o para dentro. Às vezes, o melhor esconderijo é aquele que ninguém pensaria em procurar. Subiram 3 lances de escada, até chegarem a um apartamento no 3º andar. Helena destrancou a porta, revelando um interior surpreendentemente bem equipado, contrastando com a aparência externa do edifício. "Bem-vindo ao meu escritório." "Não oficial," ela disse, trancando a porta atrás deles. Ricardo olhou ao redor, notando os monitores, equipamentos de vigilância e uma parede coberta de fotos e anotações. "Impressionante," murmurou. Helena foi direto ao ponto. "Temos que agir rápido. Os parceiros internacionais de Paulo provavelmente já estão mobilizando recursos para limpar a operação." "O que exatamente isso significa?" Ricardo perguntou, um frio na espinha. "Significa que eles vão tentar eliminar evidências e testemunhas," Helena respondeu, seus olhos encontrando os de Ricardo. "Você é agora o elo mais fraco da cadeia deles. Um CEO honesto que pode expor todo o esquema." Ricardo sentiu o peso daquela realidade. "Meu Deus, e quanto aos meus funcionários? Minha família?" "Já tomei providências," Helena o tranquilizou. "Entrei em contato com agentes de confiança. Sua família está sendo discretamente protegida. E os principais funcionários da Montenegro estão sob vigilância." Enquanto Helena trabalhava em seus computadores, Ricardo se sentou a cabeça entre as mãos. Como deixei isso acontecer? Como não percebi o que Paulo estava fazendo? Helena parou o que estava fazendo e se aproximou dele. "Ricardo, pessoas como Paulo são mestres em manipulação. Eles constroem confiança ao longo de anos, apenas para atraí-la no momento certo. Não se culpe." Naquele momento, um dos monitores emitiu um alerta. Helena correu para verificar. "Droga!" ela murmurou. "O que foi?" Ricardo perguntou alarmado. "Acabei de interceptar uma comunicação. Eles sabem que você escapou da proteção da polícia. Estão vasculhando a cidade." Ricardo empalideceu. "O que fazemos agora?" Helena começou a digitar furiosamente. "Precisamos estar um passo à frente deles. Tenho contatos que podem nos ajudar, mas precisamos ser extremamente cuidadosos." As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Helena alternava entre fazer ligações codificadas e analisar dados em seus computadores. Ricardo, sentindo-se impotente, observava, tentando absorver o máximo de informações possível. Por volta da meia-noite, Helena finalmente se afastou dos monitores. "Tenho um plano," ela anunciou, "mas você não vai gostar." Ricardo levantou uma sobrancelha. "Estou ouvindo." "Precisamos deixar São Paulo," Helena explicou. "Tenho um contato no interior que pode nos abrigar enquanto trabalhamos para expor toda a rede de corrupção."
Deixar a cidade? Mas e a empresa, minha família? Ricardo protestou. Helena colocou uma mão em seu ombro. Ricardo, entendo sua preocupação. Mas, neste momento, você é mais valioso vivo e livre do que morto ou preso. Podemos fazer mais para proteger tudo o que você ama se estivermos fora do alcance deles. Ricardo fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma nova determinação em seu olhar. Certo. O que precisamos fazer? Primeiro precisamos criar uma distração. Helena sorriu, um brilho de astúcia em seus olhos. Vamos fazer com que pensem que ainda estamos na cidade. Nas horas que se seguiram, Helena e Ricardo executaram um plano elaborado. Usando seus contatos e habilidades de hacker, Helena criou pistas falsas pela cidade, sugerindo movimentações de Ricardo em vários pontos de São Paulo. Enquanto isso, disfarçados e usando documentos falsos providenciados por Helena, eles se preparavam para deixar a cidade na calada da noite. Às 4 da manhã, um carro velho e sem características marcantes saía de São Paulo, levando Ricardo e Helena para o interior. No banco de trás, Ricardo olhava pela janela, vendo as luzes da cidade que ele tanto amava desaparecerem no horizonte. Para onde estamos indo exatamente? Ele perguntou. Helena, concentrada na direção, respondeu. Para uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Meu contato tem uma fazenda isolada lá. Será o lugar perfeito para nos reagruparmos e planejarmos nosso próximo movimento. Enquanto o sol começava a nascer, pintando o céu de tons de laranja e rosa, Ricardo sentiu uma mistura de medo e esperança. Ele estava deixando para trás tudo o que conhecia, embarcando em uma jornada incerta com uma mulher que ainda era, em grande parte, um mistério para ele. Mas à medida que a paisagem urbana dava lugar aos campos verdes do interior, Ricardo percebeu que esta poderia ser sua única chance de salvar não apenas sua empresa e sua reputação, mas também de fazer a coisa certa, expondo uma rede de corrupção que ameaçava muito mais do que apenas seus interesses pessoais. Com um último olhar para o retrovisor, vendo São Paulo desaparecer na distância, Ricardo se voltou para o futuro incerto que o aguardava. Ao seu lado, Helena dirigia em silêncio, seus olhos fixos na estrada à frente, guiando-os para o que ambos esperavam ser um refúgio seguro na tempestade que se aproximava. O sol já estava alto no céu, quando Ricardo e Helena chegaram à pequena cidade de Serra Verde, no interior de Minas Gerais. A paisagem bucólica, com suas colinas verdejantes e ar puro, contrastava drasticamente com a agitação de São Paulo que haviam deixado para trás. É aqui? Perguntou Ricardo, observando as ruas pacatas e as casas simples. Helena assentiu, guiando o carro por uma estrada de terra. Quase lá. A fazenda fica a alguns quilômetros da cidade. Após mais 20 minutos de viagem, chegaram a uma propriedade isolada. Uma casa de fazenda rústica, mas bem conservada, os aguardava, cercada por um mar de café e pastagens. Um homem de meia idade, com pele bronzeada pelo sol e olhos astutos, os recebeu na varanda. Helena, minha querida, quanto tempo! Tio João, Helena o abraçou calorosamente, antes de se virar para Ricardo. Este é Ricardo Montenegro. Ricardo, este é João Oliveira, meu tio e ex-agente da Polícia Federal. Ricardo apertou a mão de João, surpreso. Ex-agente? João sorriu, enigmático. Digamos que me aposentei para uma vida mais tranquila, mas ainda mantenho alguns contatos úteis. Venham, vocês devem estar exaustos. Dentro da casa, o interior era surpreendentemente moderno, contrastando com a aparência externa rústica. João os guiou até um escritório equipado com tecnologia de ponta. Bem-vindos ao nosso quartel-general temporário, anunciou João. Aqui temos conexão de internet via satélite, equipamentos de comunicação segura e acesso a bancos de dados que a maioria dos agentes federais só sonha em ter. Ricardo olhou ao redor, impressionado. Isso é inesperado. Helena sorriu. Tio João sempre foi precavido. Esta fazenda é mais do que parece. Nos dias que se seguiram, Ricardo, Helena e João trabalharam incansavelmente. Utilizando os recursos à disposição, começaram a
desvendar a complexa teia de corrupção que se estendia muito além da Montenegro Enterprises. Ricardo ficou chocado ao descobrir a extensão da traição de Paulo. O esquema envolvia não apenas lavagem de dinheiro, mas também manipulação do mercado de ações, suborno de funcionários públicos e até mesmo ligações com organizações criminosas internacionais. Isso é muito maior do que imaginávamos, comentou Ricardo, passando a mão pelos cabelos em frustração. Helena assentiu sombriamente. E é por isso que eles estão tão desesperados para nos silenciar. Se isso vier à tona, não será apenas Paulo que cairá. Políticos, empresários, até mesmo juízes estão envolvidos. João, que estava monitorando as comunicações, interrompeu. Temos um problema. Parece que eles rastrearam vocês até Minas Gerais. O sangue de Ricardo gelou. Como? Provavelmente através dos pedágios e câmeras de segurança na estrada, explicou João. Eles têm recursos, não subestimem. Helena imediatamente entrou em modo de ação. Precisamos nos preparar. Tio João, ainda tem aquele bunker subterrâneo? João sorriu. Claro, vamos transferir nosso equipamento para lá, será mais seguro. Enquanto se preparavam para a possibilidade de um ataque, Ricardo não pôde deixar de admirar a eficiência e a calma de Helena e João. Ele, que sempre se considerou um líder capaz, sentia-se um novato neste mundo de intrigas e perigos. Noite, enquanto João fazia a ronda pela propriedade, Ricardo encontrou Helena na varanda, olhando para as estrelas. Como você lida com tudo isso? Ele perguntou suavemente. Helena virou-se para ele, seus olhos refletindo a luz da lua. Nem sempre foi fácil. Mas depois do que aconteceu com meu pai, jurei que faria o possível para combater a corrupção, não importa o custo. Ricardo sentiu uma onda de admiração e algo mais, algo que não conseguia definir exatamente. Sinto muito pelo seu pai. Ele teria orgulho de você. Helena sorriu tristemente. Obrigada. E você, Ricardo? Como está lidando com tudo isso? Ricardo suspirou profundamente. É surreal. Há uma semana eu era um CEO respeitado achando que tinha o controle de tudo. Agora, ele fez um gesto vago com as mãos. Helena colocou uma mão em seu ombro, o toque enviando uma corrente elétrica por seu corpo. Você está fazendo a coisa certa, Ricardo. Nem todos teriam a coragem de enfrentar isso. Seus olhares se encontraram, e por um momento, o mundo pareceu parar. A tensão entre eles era palpável, anos de solidão e dedicação ao trabalho, dando lugar a algo novo e inesperado. O momento foi quebrado pelo som de um galho se quebrando na escuridão. Imediatamente, Helena sacou uma arma que Ricardo nem sabia que ela carregava. Para dentro. Agora, ela sussurrou urgentemente. Enquanto corriam para o bunker subterrâneo, o som de veículos se aproximando ecoava pela noite. A calmaria havia terminado. A tempestade estava chegando. No bunker, João já estava ativando os sistemas de segurança e comunicação. Eles estão aqui, anunciou gravemente. Ricardo, Helena e João se entreolharam, a gravidade da situação, pesando sobre eles. O refúgio havia se transformado em uma fortaleza sitiada, e a batalha pela verdade e justiça estava prestes a entrar em sua fase mais perigosa. Enquanto os sons de invasores se aproximavam, Ricardo percebeu que não havia volta. Ele estava totalmente comprometido agora, não apenas com a luta contra a corrupção, mas com Helena e tudo o que ela representava. Com uma determinação renovada, ele se preparou para enfrentar o que quer que viesse a seguir. O bunker subterrâneo da fazenda de João era um testemunho da sua paranoia bem fundamentada. Paredes reforçadas, sistemas de comunicação avançados e provisões para semanas criavam uma fortaleza improvável sob a aparência tranquila da fazenda. Ricardo observava, impressionado, enquanto Helena e João coordenavam sua defesa com a eficiência de veteranos de guerra. Monitores mostravam imagens das câmeras de segurança espalhadas pela propriedade, revelando um grupo de homens armados se aproximando metodicamente da casa. Contei pelo menos 10, disse João, os olhos fixos nas telas. Profissionais pelo jeito como se movem.
Helena assentiu, verificando sua arma. Mercenários, provavelmente. Os parceiros de Paulo não economizaram. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que fazemos agora? Agora, Helena respondeu, seus olhos brilhando com determinação. Nós lutamos de volta. João ativou um sistema de defesa que Ricardo não sabia que existia. Holofotes potentes iluminaram a propriedade, cegando momentaneamente os invasores. Simultaneamente, um sistema de som emitiu uma gravação de sirenes policiais, criando a ilusão de que reforços estavam chegando. A confusão entre os atacantes era visível nos monitores. Alguns recuaram, outros procuraram cobertura. Helena aproveitou o momento para ativar um alerta para seus contatos na Polícia Federal. Isso vai mantê-los ocupados por um tempo, João comentou, mas não por muito. São profissionais. Logo, perceberão o blefe. Ricardo, sentindo-se impotente, perguntou, como posso ajudar? Helena lhe entregou um colete à prova de balas. Coloque isso e fique perto de mim. Sua segurança é nossa prioridade. Os minutos que se seguiram foram tensos. Os invasores, recuperados da surpresa inicial, começaram uma varredura metódica da propriedade. João ativou armadilhas não letais, gás lacrimogênio, armadilhas sonoras, luzes estroboscópicas, para confundir e atrasar o avanço. Precisamos ganhar tempo, Helena explicou. Meus contatos na PF estão a caminho, mas ainda levarão pelo menos 1 hora para chegar. Um estrondo acima deles indicou que os invasores haviam entrado na casa. O som de móveis sendo derrubados e vidros quebrando ecoava através do sistema de áudio do bunker. Eles vão nos encontrar eventualmente, João disse, sua voz tensa. Helena assentiu. Temos que estar prontos para lutar se necessário. Ricardo, sentindo a adrenalina correr por suas veias, perguntou, vocês têm um plano B? Sempre, Helena respondeu, um leve sorriso nos lábios. Ela se aproximou de uma parede aparentemente sólida e pressionou uma sequência de pontos. Para surpresa de Ricardo, a parede se abriu revelando um túnel. Uma rota de fuga, João explicou. Leva a um galpão abandonado a 1 quilômetro daqui. Há um carro esperando lá. O som de passos acima deles ficou mais intenso. Os invasores estavam se aproximando. É hora de irmos, Helena disse, urgência em sua voz. Mas antes que pudessem se mover, um dos monitores piscou, mostrando uma imagem que fez o sangue de todos gelar. Paulo Andrade, o ex-sócio de Ricardo, estava entre os invasores. Um sorriso cruel em seu rosto, enquanto ele segurava um dispositivo que parecia um detonador. Meu Deus, Ricardo murmurou. Ele vai explodir o lugar. Helena reagiu instantaneamente. Mudança de planos. Tio João, você e Ricardo vão pelo túnel. Eu vou criar uma distração. Não, Ricardo protestou. Não vou deixar você aqui. Helena o encarou, seus olhos suaves, mas determinados. Ricardo, você é a chave para expor todo esse esquema. Precisa sobreviver para contar a verdade. Antes que Ricardo pudesse argumentar mais, o som de uma explosão acima dele sacudiu o bunker. Poeira caiu do teto. Vão, Helena gritou, empurrando Ricardo em direção ao túnel. João agarrou o braço de Ricardo, puxando-o, com um último olhar para Helena, que já se preparava para enfrentar os invasores. Ricardo entrou no túnel escuro. Enquanto corriam pela passagem subterrânea, o som abafado de tiros e explosões ecoava atrás deles. Ricardo sentia seu coração partido, deixando Helena para trás, mas sabia que ela tinha razão. Ele precisava sobreviver para expor a verdade. Após o que pareceu uma eternidade, eles emergiram em um galpão abandonado. Um carro os esperava, como prometido. Para onde vamos agora? Ricardo perguntou enquanto João ligava o motor. Para a única pessoa que pode nos ajudar agora, João respondeu, acelerando pela estrada de terra. A juíza federal Beatriz Mendes. Ela é incorruptível e tem o poder para proteger você e... Fez por todo o esquema. Enquanto se afastavam da fazenda, Ricardo olhou para trás, o coração pesado. Explosões iluminavam o céu noturno e ele rezou silenciosamente pela segurança de Helena. A batalha na fazenda poderia ter terminado, mas a guerra contra a corrupção estava longe do fim.
Com determinação renovada, Ricardo se preparou para o próximo capítulo desta perigosa jornada, jurando que não deixaria o sacrifício de Helena ser em vão. O sol nascia no horizonte quando João e Ricardo chegaram a Belo Horizonte. A cidade acordava lentamente, alheia ao drama que se desenrolava em suas ruas. João dirigia habilmente pelas avenidas ainda vazias, seus olhos constantemente verificando o retrovisor. "Como vamos encontrar a juíza Beatriz?" Ricardo perguntou, sua voz rouca após horas de silêncio tenso. João fez uma curva abrupta, entrando em uma rua lateral. "Tenho um contato seguro, ele vai nos levar até ela." Pararam em frente a uma cafeteria modesta. Um homem de meia-idade vestindo um terno simples os esperava na calçada. Sem dizer uma palavra, ele entrou no carro. "Carlos", João cumprimentou. "Obrigado por vir." Carlos assentiu seriamente. "A situação é grave. A juíza Beatriz está nos esperando em um local seguro." Seguiram por mais meia hora, fazendo várias voltas para despistar possíveis perseguidores. Finalmente, chegaram a uma casa discreta nos arredores da cidade. A juíza Beatriz Mendes os recebeu na porta. Era uma mulher imponente, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes que pareciam ver através da alma. "Senhor Montenegro", ela disse estendendo a mão, "ouvi muito sobre você nas últimas horas. Entre, temos muito a discutir." Dentro da casa, Beatriz os conduziu a um escritório bem equipado. Ricardo notou que, assim como o bunker de João, o lugar parecia preparado para situações de emergência. "Primeiro", Beatriz começou, "quero que saiba que suas evidências chegaram a mim. Helena Duarte fez um trabalho excepcional em garantir que a verdade viesse à tona." Ao ouvir o nome de Helena, Ricardo sentiu um aperto no peito. Ela está bem?" Beatriz hesitou por um momento. "Não temos notícias concretas ainda, mas Helena é uma das melhores. Se alguém pode sobreviver a um ataque daqueles, é ela." Ricardo assentiu, tentando manter a esperança. "Agora", a juíza continuou, "vamos ao que interessa. As provas que vocês reuniram são explosivas. Temos evidências suficientes para derrubar não apenas Paulo Andrade, mas toda uma rede de corrupção que se estende por várias empresas e até mesmo dentro do governo." Nas horas que se seguiram, Ricardo trabalhou incansavelmente com Beatriz, João e uma equipe de procuradores federais de confiança. Depoimentos foram colhidos, documentos analisados e estratégias legais traçadas. "O que faremos sobre a Montenegro?" "Enterprises?" Ricardo perguntou em um momento. Beatriz o olhou com simpatia. "Infelizmente, a empresa está profundamente envolvida no esquema, mesmo que involuntariamente. Haverá consequências, mas seu testemunho e cooperação serão levados em consideração." Ricardo assentiu, sentindo o peso de anos de trabalho e o legado de seu pai em seus ombros. Mas ele sabia que fazer a coisa certa era mais importante que preservar o império que inadvertidamente se tornara parte de algo tão corrupto. Ao cair da noite, quando todos estavam exaustos mas determinados, o telefone de Beatriz tocou. Ela atendeu, seu rosto sério enquanto ouvia. Quando desligou, havia um brilho de esperança em seus olhos. "Temos notícias", ela anunciou. "A Polícia Federal conseguiu chegar à fazenda a tempo. Houve um confronto intenso, mas..." Ricardo se levantou, o coração acelerado. "E Helena?" Beatriz sorriu. "Ela está viva, ferida, mas viva. Está a caminho do hospital agora." A onda de alívio que varreu Ricardo foi avassaladora. Ele se permitiu pela primeira vez em dias um momento de pura alegria. "Tem mais", Beatriz continuou. "Paulo Andrade foi capturado. Com ele, apreenderam uma quantidade significativa de documentos e dispositivos eletrônicos que podem ser cruciais para nossa investigação." João soltou um suspiro de alívio. "Isso muda tudo." Nos dias que se seguiram, uma operação massiva foi desencadeada. Prisões foram feitas em todo o país. Empresas foram investigadas. E o esquema de corrupção foi exposto em toda a sua extensão. Ricardo, protegido em uma casa segura, acompanhava os eventos pela televisão,
sentindo uma mistura de tristeza pela queda de sua empresa e alívio por ver a justiça sendo feita. Uma semana após o confronto na fazenda, Ricardo finalmente pôde visitar Helena no hospital. Ao vê-la, pálida mas viva, sentiu seu coração se encher de emoções que mal podia conter. Você conseguiu, Helena sorriu fracamente. Expôs tudo. Ricardo pegou sua mão. Nós conseguimos, juntos. Enquanto conversavam, compartilhando os eventos das últimas semanas, Ricardo percebeu que, em meio a todo o caos e perda, ele havia encontrado algo precioso, um propósito maior, e talvez um novo começo ao lado de alguém que entendia perfeitamente o que significava lutar pela verdade. O caminho à frente seria difícil. Haveria julgamentos, testemunhos e a árdua tarefa de reconstruir sua vida. Mas olhando para Helena, Ricardo sabia que não estaria sozinho nessa jornada. Lá fora, o Brasil começava a processar as revelações chocantes. Uma nova era de responsabilidade e transparência se anunciava. E no quarto de hospital, duas pessoas que arriscaram tudo pela verdade encontravam, uma na outra, a força para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Os meses que se seguiram à queda do esquema de corrupção foram uma montanha-russa de emoções e desafios para Ricardo. O processo judicial se desenrolava, com depoimentos intermináveis e uma enxurrada de revelações que chocavam o país diariamente. A Montenegro Enterprises, outrora um símbolo de sucesso empresarial, agora estava no centro de um dos maiores escândalos financeiros da história do Brasil. Ricardo, agora testemunha-chave e colaborador da Justiça, dividia seu tempo entre salas de audiência e reuniões com advogados. Mas em cada momento livre, ele estava ao lado de Helena, que se recuperava lentamente de seus ferimentos. Foi durante uma dessas visitas ao hospital que Helena finalmente compartilhou sua história completa com Ricardo. Meu pai não era apenas um empresário. Ela começou, sua voz baixa e carregada de emoção. Ele era um agente disfarçado, infiltrado no mundo corporativo para investigar esquemas de corrupção. Quando ele estava prestes a expor um esquema similar ao que desvendamos, foi... Ela hesitou, e Ricardo apertou sua mão em apoio. Ele foi silenciado, Helena continuou. Oficialmente foi um acidente de carro, mas eu sempre soube a verdade. Foi então que decidi seguir seus passos, não apenas para honrar sua memória, mas para continuar seu trabalho. Ricardo sentiu uma nova onda de admiração por Helena. É por isso que você se arriscou tanto por mim pela Montenegro? Helena assentiu. Quando percebi o que estava acontecendo na sua empresa, vi a chance de finalmente expor o tipo de esquema que tirou meu pai de mim. Mas... Ela olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Não esperava me importar tanto com o dono da empresa que estava investigando. O coração de Ricardo acelerou com essa confissão velada. Ele se inclinou tocando suavemente o rosto de Helena. Você mudou minha vida, Helena, em todos os sentidos possíveis. Enquanto isso, fora do hospital, o Brasil passava por uma transformação. As revelações do caso Montenegro Andrade, como ficou conhecido, desencadearam uma série de investigações em outras empresas e órgãos governamentais. A população, inicialmente chocada, agora exigia mudanças reais na forma como os negócios e a política eram conduzidos no país. A juíza Beatriz Mendes se tornou um símbolo da luta contra a corrupção, liderando uma força-tarefa que prometia limpar o sistema de cima a baixo. João, com sua experiência e contatos, tornou-se um consultor valioso para as autoridades, ajudando a desvendar as complexas redes de corrupção que se estendiam por diversos setores. Quando Helena finalmente recebeu alta do hospital, Ricardo a surpreendeu com uma proposta inesperada. Quero usar o que sobrou da minha fortuna para criar uma fundação, ele explicou enquanto caminhavam por um parque. Uma organização dedicada a combater a corrupção corporativa e apoiar whistleblowers. E quero que você lidere isso comigo. Helena parou, olhando para Ricardo com uma mistura de surpresa e emoção. Você tem certeza? Isso significaria desistir de reconstruir sua empresa, seu império. Ricardo sorriu, pegando as mãos de Helena nas suas.
Meu império, como você diz, foi construído sobre areia movediça. Agora tenho a chance de construir algo realmente significativo, algo que pode fazer a diferença. E não consigo pensar em ninguém melhor para fazer isso ao meu lado. O beijo que se seguiu foi ao mesmo tempo uma resposta e uma promessa. Um compromisso não apenas um com o outro, mas com um futuro de integridade e justiça. Nas semanas seguintes, enquanto os julgamentos continuavam e o país lentamente começava a se curar, Ricardo e Helena lançaram as bases de sua nova empreitada. A Fundação Integridade nascia com a missão de promover transparência nos negócios e proteger aqueles corajosos o suficiente para denunciar práticas corruptas. O caminho à frente não seria fácil. Ainda havia resistência, ameaças veladas e o desafio de mudar uma cultura enraizada de corrupção. Mas juntos, Ricardo e Helena sentiam que podiam enfrentar qualquer obstáculo. Uma tarde, enquanto trabalhavam nos detalhes da fundação, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era um de seus antigos funcionários da Montenegro Enterprises. Senhor Montenegro, a voz do outro lado da linha era hesitante. Há algo que você precisa saber. Algo sobre seu pai e a origem da empresa. Ricardo trocou um olhar preocupado com Helena. Parecia que o passado ainda guardava segredos a serem revelados. E sua jornada estava longe de terminar. Ricardo desligou o telefone, seu rosto uma máscara de preocupação e confusão. Helena, que havia observado a mudança em sua expressão, durante a chamada se aproximou. O que houve? Ela perguntou suavemente. Ricardo respirou fundo antes de responder. Era Marcelo, meu antigo diretor financeiro. Ele disse que encontrou alguns documentos antigos no cofre da empresa. Documentos sobre meu pai e a fundação da Montenegro Enterprises. Helena franziu a testa. Que tipo de documentos? Ele não quis entrar em detalhes pelo telefone, mas disse que é algo que pode mudar tudo o que eu sei sobre a história da minha família e da empresa. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Helena já reconhecia como sinal de sua ansiedade. Precisamos ir até lá, Helena disse com determinação. Se há mais segredos enterrados no passado da Montenegro, temos que descobrir. Na manhã seguinte, Ricardo e Helena se dirigiram ao que restava da sede da Montenegro Enterprises. O prédio, antes imponente, agora parecia uma sombra do que fora, com policiais e agentes federais ainda vasculhando cada canto em busca de mais evidências. Marcelo os encontrou na antiga sala de Ricardo, agora praticamente vazia. Ele parecia nervoso, olhando constantemente por cima do ombro como se temesse ser ouvido. Senhor Montenegro, senhorita Duarte. Ele cumprimentou, sua voz baixa. Obrigado por virem. O que tenho para mostrar? Bem, é melhor vocês verem por si mesmos. Ele colocou sobre a mesa uma pasta antiga e amarelada. Ricardo a abriu com mãos trêmulas. Helena ao seu lado, ambos lendo avidamente os documentos. À medida que absorviam o conteúdo, os olhos de Ricardo se arregalavam em choque e descrença. Os papéis revelavam uma verdade que ele jamais poderia ter imaginado. A Montenegro Enterprises não havia sido fundada do zero por seu pai, como sempre acreditara. Na verdade, a empresa nascera da aquisição de várias empresas menores, algumas das quais haviam sido forçadas à falência através de manobras financeiras questionáveis. Meu Deus, Ricardo murmurou, deixando-se cair em uma cadeira. Meu pai, ele não era o homem que eu pensava que fosse. Helena colocou uma mão reconfortante em seu ombro, mas seus olhos continuavam examinando os documentos. Ricardo, há mais. Olhe isso. Ela apontou para um conjunto de nomes e datas. Entre eles, para o choque de ambos, estava o nome do pai de Helena junto com a data de seu falecimento. Não pode ser coincidência, Helena disse, sua voz tremendo ligeiramente. Meu pai deve ter descoberto algo sobre essas aquisições. Foi por isso que ele... Ela não precisou terminar a frase. Ricardo entendeu a implicação terrível. O pai dele poderia estar envolvido na morte do pai dela. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções conflitantes. Ricardo sentia como se o chão tivesse sido arrancado de sob seus pés. Tudo em que ele acreditava,
todo o legado que pensava estar protegendo era baseado em uma mentira. O que fazemos agora? Marcelo perguntou, quebrando o silêncio tenso. Ricardo olhou para Helena, temendo ver raiva ou acusação em seus olhos. Em vez disso, encontrou compreensão e determinação. Fazemos a coisa certa, Helena respondeu, segurando a mão de Ricardo. Levamos isso à juíza Beatriz. Toda a verdade precisa vir à tona, não importa quão dolorosa seja. Ricardo assentiu lentamente. Você está certa. Não posso condenar a corrupção atual se não estiver disposto a enfrentar os pecados do passado, mesmo que isso destrua completamente a memória do meu pai. Nos dias que se seguiram, Ricardo e Helena trabalharam incansavelmente com a equipe da juíza Beatriz para desvendar toda a história. Cada revelação era como uma faca no coração de Ricardo, mas ele se manteve firme, determinado a corrigir os erros do passado. A imprensa teve um dia de campo com as novas revelações. O Império Montenegro construído sobre areia era a manchete em todos os jornais. Ricardo enfrentou a tempestade de mídia com dignidade, assumindo publicamente a responsabilidade pelos erros de seu pai e comprometendo-se a fazer reparações às famílias e empresas afetadas. Uma noite, após um dia particularmente exaustivo, de depoimentos e reuniões, Ricardo e Helena estavam sentados na varanda da casa segura onde estavam hospedados. Como você consegue ainda olhar para mim? Ricardo perguntou suavemente. Depois de tudo o que descobrimos sobre o que meu pai fez, o que ele pode ter feito ao seu pai, Helena se virou para ele, seus olhos brilhando com emoção contida. Ricardo, você não é seu pai. Você está fazendo tudo o que pode para corrigir os erros do passado. É isso que importa. Ela pegou suas mãos nas dela. Além disso, olhe para nós. O destino nos uniu de uma maneira que ninguém poderia prever. Talvez seja a nossa chance de corrigir os erros de nossos pais, de transformar essa história de tragédia em algo positivo. Ricardo sentiu uma onda de gratidão e amor por Helena. Apesar de tudo, ela estava ali ao seu lado, enfrentando o passado e o futuro juntos. A Fundação Integridade, ele disse após um momento de reflexão. Podemos usar isso não apenas para combater a corrupção futura, mas também para corrigir os erros do passado. Podemos criar um fundo de compensação para as vítimas das práticas da antiga Montenegro. Helena sorriu, um brilho de aprovação em seus olhos. É uma ideia maravilhosa. E podemos expandir nosso foco para incluir a investigação de casos antigos de corrupção corporativa, dar voz e justiça àqueles que foram silenciados no passado. Enquanto discutiam os detalhes de seu novo plano, Ricardo sentiu, pela primeira vez em semanas, uma centelha de esperança. O caminho à frente ainda seria difícil e doloroso, mas com Helena ao seu lado e um propósito claro em mente, ele sabia que poderiam fazer a diferença. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Era um lembrete de que, mesmo após os dias mais sombrios, há sempre a promessa de um novo amanhecer. E para Ricardo e Helena, esse novo dia trazia a promessa de redenção, justiça e um futuro construído sobre os alicerces da verdade e da integridade. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e desafios para Ricardo e Helena. A Fundação Integridade, nascida das cinzas do Império Montenegro, rapidamente se tornou um farol de esperança para muitos e uma ameaça para aqueles que ainda se escondiam nas sombras da corrupção. O trabalho era árduo e muitas vezes perigoso. À medida que desenterravam casos antigos de corrupção corporativa, Ricardo e Helena se viam enfrentando não apenas desafios legais, mas também ameaças veladas de pessoas poderosas que preferiam que o passado permanecesse enterrado. Uma tarde, enquanto trabalhavam em seu escritório modesto, um contraste gritante com a antiga sala de Ricardo na Montenegro Enterprises, Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Ricardo, ela chamou, seu rosto pálido após desligar o telefone.
Acabei de falar com um informante. Ele diz ter provas concretas sobre o envolvimento do seu pai na morte do meu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele sabia que essa possibilidade pairava sobre eles desde as primeiras revelações, mas ter provas concretas era algo completamente diferente. O que vamos fazer? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Helena se aproximou, tomando as mãos dele nas suas. O que sempre fizemos. Buscar a verdade, não importa o quão dolorosa ela seja. O encontro com o informante foi arranjado para aquela mesma noite, em um estacionamento deserto nos arredores da cidade. Ricardo e Helena chegaram cedo, a tensão palpável entre eles. Quando o informante chegou, revelou-se ser um ex-segurança da Montenegro Enterprises, alguém que havia trabalhado diretamente para o pai de Ricardo por anos. Eu deveria ter falado. Há muito tempo, o homem disse, sua voz carregada de culpa. Mas o medo me manteve em silêncio. Ele entregou a eles um pendrive e alguns documentos antigos. Está tudo aqui. Gravações, e-mails, ordens diretas. Seu pai... Ele olhou para Ricardo com pesar. Ele ordenou pessoalmente a eliminação do pai da senhorita Duarte, quando ficou claro que ele estava prestes a expor o esquema. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele olhou para Helena, temendo ver ódio em seus olhos, mas encontrou apenas uma profunda tristeza. Nos dias que se seguiram, eles mergulharam nas provas, trabalhando em silêncio lado a lado. Cada nova revelação era como uma faca no coração de Ricardo, desconstruindo completamente a imagem que ele tinha de seu pai. Uma noite, exaustos após horas de análise, Ricardo finalmente quebrou o silêncio que havia se instalado entre eles. Helena, eu entendo se você não puder mais. Ela o interrompeu colocando um dedo sobre seus lábios. Ricardo, ouça-me bem. Você não é seu pai. As ações dele não definem quem você é. Mas como você pode suportar estar perto de mim? Ele perguntou, sua voz embargada. Sabendo o que meu pai fez ao seu? Helena segurou o rosto dele entre suas mãos, forçando-o a olhar em seus olhos. Porque eu te amo, Ricardo. Não pelo seu nome ou pelo que você tinha, mas pelo homem que você é. Pelo homem que escolheu fazer a coisa certa, mesmo quando isso significava perder tudo. As palavras de Helena foram como um bálsamo para a alma atormentada de Ricardo. Eles se abraçaram, deixando as lágrimas fluírem livremente, compartilhando sua dor e encontrando força um no outro. Na manhã seguinte, tomaram uma decisão conjunta. Eles levariam todas as provas à juíza Beatriz e à imprensa. A verdade completa seria revelada, não importando as consequências. A bomba que explodiu com essas revelações abalou o país. A história de dois impérios empresariais, um construído sobre a ruína do outro, de pais que se tornaram inimigos mortais e de filhos que encontraram amor e redenção em meio ao caos, capturou a imaginação do público. Ricardo enfrentou a tempestade de mídia com uma dignidade que surpreendeu a muitos. Em uma entrevista coletiva emocionante, ele não apenas expôs todos os crimes de seu pai, mas também anunciou que estava doando toda a fortuna restante da família Montenegro para o Fundo de Compensação das Vítimas. Não posso mudar o passado, ele disse com Helena ao seu lado, mas posso fazer tudo ao meu alcance para corrigir os erros cometidos e garantir um futuro mais justo e transparente para todos. A Fundação Integridade, agora mais forte do que nunca, tornou-se um símbolo de esperança e mudança. Ricardo e Helena, unidos não apenas pelo amor, mas por um propósito comum, lideraram uma revolução silenciosa no mundo corporativo brasileiro. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo naquela noite, Ricardo e Helena estavam de pé na varanda de seu modesto apartamento, olhando para a cidade que tanto havia mudado e que eles haviam ajudado a mudar. Você acha que nossos pais estariam orgulhosos? Ricardo perguntou suavemente. Helena sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. Acho que eles ficariam surpresos, e talvez de alguma forma em paz. O caminho à frente ainda era longo e cheio de desafios, mas juntos
Eles haviam transformado uma história de traição e vingança em uma de redenção e esperança. E enquanto as luzes da cidade brilhavam ao longe, Ricardo e Helena sabiam que, não importava o que o futuro reservasse, eles o enfrentariam juntos, unidos pela verdade e pelo amor que haviam encontrado em meio ao caos. 5 anos se passaram desde as revelações que abalaram o mundo corporativo brasileiro. A Fundação Integridade, liderada por Ricardo e Helena, havia se tornado uma força imparável na luta contra a corrupção e na promoção da transparência empresarial. Em uma manhã ensolarada de sábado, Ricardo acordou cedo, o nervosismo palpável em seu estômago. Hoje era o dia do lançamento do seu livro, Verdade e Redenção, a jornada de um império à integridade. Helena ainda dormia pacificamente ao seu lado, e ele sorriu, grato por tê-la em sua vida. Enquanto preparava o café da manhã, Ricardo refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido. A Fundação Integridade não apenas havia exposto dezenas de esquemas de corrupção, mas também havia ajudado a implementar novas leis e práticas de governança corporativa que estavam transformando o cenário empresarial do país. Helena entrou na cozinha envolta em um roupão, seu sorriso iluminando o ambiente. Pronto para o grande dia? Ricardo assentiu entregando-lhe uma xícara de café. Nervoso, mas pronto. Ainda é difícil acreditar em tudo o que aconteceu. Você deveria estar orgulhoso, Helena disse, beijando-o suavemente. Seu livro vai ajudar muitas pessoas a entenderem a importância da integridade nos negócios. Horas mais tarde, em um auditório lotado, Ricardo subiu ao palco para a cerimônia de lançamento. Faces familiares o encaravam da plateia. A juíza Beatriz, agora uma figura respeitada internacionalmente, na luta contra a corrupção. João, que continuava sendo um mentor e amigo inestimável, e dezenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho da Fundação Integridade. Quando comecei a escrever este livro, Ricardo iniciou seu discurso, pensei que estava contando a história da queda de um império, mas ao longo do processo percebi que estava realmente narrando o nascimento de algo muito maior e mais importante. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Helena na primeira fila. Esta é uma história de redenção, sim, mas é também uma história de amor. Amor pela verdade, pela justiça e, acima de tudo, uns pelos outros. Foi o amor que me deu forças para enfrentar a verdade sobre meu pai e nossa empresa. Foi o amor que me mostrou que podemos construir algo belo a partir das cinzas de nossos erros. Enquanto Ricardo falava, imagens de sua jornada passavam em um telão atrás dele. Fotos da antiga Montenegro Enterprises contrastavam com imagens da Fundação Integridade em ação. Rostos de pessoas que haviam sido ajudadas, empresas que haviam sido transformadas, todos testemunhos vivos do impacto de seu trabalho. Hoje, ao lançar este livro, não estou apenas compartilhando minha história. Ricardo continuou, sua voz carregada de emoção. Estou convidando cada um de vocês a se juntar a nós nesta jornada contínua em direção a um mundo empresarial mais ético e transparente. Após o discurso, enquanto assinava cópias de seu livro, Ricardo foi abordado por um jovem empresário. Senhor Montenegro, o rapaz disse hesitante. Seu livro, sua história, mudou minha perspectiva. Eu estava prestes a aceitar um acordo questionável que poderia alavancar minha empresa, mas agora sei que há um caminho melhor. Ricardo sorriu, colocando uma mão no ombro do jovem. É por isso que compartilhamos nossa história, para mostrar que sempre há uma escolha, sempre há um caminho melhor. À noite, após o evento, Ricardo e Helena caminhavam de mãos dadas pelo parque perto de casa, o mesmo parque onde, anos atrás, haviam decidido fundar a Integridade. Sabe, Helena disse, parando para olhar as estrelas, quando tudo começou, eu estava movida pelo desejo de justiça para meu pai. Nunca imaginei que encontraria tanto mais no caminho. Ricardo a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro, e eu nunca imaginei que, perdendo tudo, ganharia o que realmente importa. Eles ficaram ali, em silêncio, absorvendo a paz do bus e do momento. O caminho que haviam percorrido fora difícil,
cheio de dor e desafios, mas juntos haviam transformado uma história de traição e vingança em um testemunho de amor, redenção e esperança. O que acha que o futuro nos reserva? Ricardo perguntou suavemente. Helena se virou em seus braços, sorrindo. Não sei, mas sei que o enfrentaremos juntos, sempre. Enquanto voltavam para casa, de mãos dadas e corações cheios, Ricardo e Helena sabiam que sua jornada estava longe de terminar. Ainda havia muito trabalho a ser feito, muitas batalhas a serem travadas no mundo corporativo. Mas com amor, integridade e determinação como suas armas, eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. O império de vidro havia caído, mas das cinzas nascera algo muito mais precioso, um legado de honestidade, um farol de esperança para gerações futuras. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, Ricardo Montenegro e Helena Duarte caminhavam em direção ao futuro, não mais prisioneiros do passado, mas arquitetos de um novo amanhecer. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Ricardo e Helena tenha tocado seus corações e inspirado reflexões sobre integridade e ética nos negócios e na vida. Para continuar explorando histórias inspiradoras como esta, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando no link à esquerda. Se esta história ressoou com vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e dos relacionamentos humanos. Não percam nossos próximos conteúdos. Gostaríamos muito de ouvir suas opiniões e reflexões sobre a história de Ricardo e Helena. Como vocês acham que suas próprias vidas ou decisões profissionais podem ser influenciadas por uma busca maior por integridade? Compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo. Lembrem-se, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de escolher o caminho da integridade, mesmo quando é difícil. Juntos podemos construir um mundo mais justo e ético, um passo de cada vez. Até a próxima história, fiquem bem e continuem inspirados.